Nosso objetivo aqui não é desenvolver um sistema comercial ou algo que vá substituir os sistemas. Na verdade, o contrário. É a gente utilizar as ferramentas de automação fiscal para auxiliar o funcionamento dos sistemas que as empresas já possuem. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Antes da Automação Fiscal. O programa onde discutimos o comportamento e o mindset necessários para você transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Eu sou Daniela Reis. Sou o professor Marcos Amorim. E no episódio de hoje, vamos falar sobre como utilizar a automação fiscal e se desenvolver profissionalmente dentro de uma empresa. Excelente. Vamos lá, então? Vamos nessa. Vamos nessa. O que seria essa automação fiscal e como ela pode ajudar os profissionais de hoje a se desenvolver dentro de uma empresa? Excelente. Bom, a automação fiscal, ela pode ter vários sentidos, né? Dependendo de que contexto que você está falando. Dentro do contexto da gente aqui da Escola da Automação Fiscal, quando a gente fala de uma automação, a gente não está falando de, normalmente, um programa que você vai fazer um login, botar um usuário, uma senha, e que você vai ter uma série de funcionalidades que você vai utilizar. Até pode ser algo nesse sentido, mas não é o objetivo principal. Por quê? Nosso objetivo aqui não é desenvolver um sistema comercial ou algo que vá substituir os sistemas. Na verdade, o contrário. É a gente utilizar as ferramentas de automação fiscal para auxiliar o funcionamento dos sistemas que as empresas já possuem. Então, se eu sou uma empresa um atacadista de revenda de alimentos, e eu tenho um sistema já que eu utilizo para gerir, um ERP, que eu já utilizo para gerir meus negócios, para comprar, vender mercadoria, controle de contas a pagar, contas a receber, estoque. Eu não vou buscar, por exemplo, como um profissional atuando dentro dessa empresa, o conhecimento da automação fiscal para criar um sistema que vai substituir o sistema que minha empresa usa. Não é esse o objetivo. Qual o objetivo? É observar dentro do que a empresa já faz, do sistema que ela já utiliza, quais são as limitações que esse sistema tem. Para quê? Para que eu consiga, utilizando ferramentas de automação fiscal, suplantar, na verdade, esses problemas e, a partir disso, ajudar essa empresa a ter um desempenho superior, né? Não sentir tanto as deficiências do sistema que ela tem no dia a dia. Normalmente, todo sistema tem problema, todo sistema tem limitações. Por melhor que seja o sistema, ele nunca atende 100% às necessidades de uma empresa. Então, é nessa lacuna que a gente utiliza a automação fiscal e é nessa lacuna também que o profissional pode se aproveitar para se destacar profissionalmente. Por quê? Se eu tenho um problema no meu sistema que eu não consigo resolver de jeito nenhum e eu consigo, através da criação de uma automação fiscal, resolver esse problema para a minha empresa, para o meu chefe, para o meu setor, eu começo automaticamente a me destacar. Porque aquilo era um problema, era algo que demoraria ou demandaria horas e talvez um envolvimento de uma equipe inteira para ser resolvido e que eu consigo resolver através de uma ferramenta, através de alguns segundos, que antes demoraria horas para ser feito. Então, esse é um caminho que normalmente você pode se utilizar, se você tiver o conhecimento, para que você não só ajude a empresa a resolver aquele problema, mas também que você comece a se destacar profissionalmente através desses recursos. E quem seria esse profissional que leva essas ferramentas para dentro dessa empresa? Perfeito. Bom, teoricamente pode ser qualquer profissional. Né? Qualquer profissional que entenda o problema que a empresa está passando e que saiba como resolver esse problema. Aqui a gente foca nos profissionais que atuam dentro da área fiscal e tributária. Por quê? Porque grande parte dos problemas que as empresas enfrentam são de ordem fiscal e tributária. Então, quando eu compro uma mercadoria,
eu estou lidando com um problema fiscal. Eu preciso cadastrar essa mercadoria. Eu tenho que apresentar para o fisco o cadastro dessa mercadoria, dizer qual a unidade de medida que eu controlo esse estoque, por exemplo. Se eu compro, por exemplo, uma caixa de leite em pó e vendo a lata, eu tenho unidades de medidas diferentes. Então, lido com porções diferentes da mesma mercadoria. E eu preciso informar isso para o fisco também. Ó, eu comprei isso em caixa, só que essa caixa aqui se transformou em 12 latas no meu estoque. Isso é um problema fiscal também. Então, normalmente os problemas eles começam ali na área fiscal, porque quando você recebe a nota é fiscal, né? Você precisa armazenar isso dentro do seu sistema, essas informações, a informação do financeiro, a informação fiscal, a informação... O que seria informação fiscal? Como que eu vou me creditar dessa operação? Né? Dentro da área fiscal a gente tem esse termo, que é se creditar. Quando eu compro, eu pago um imposto. Quando eu vendo, na verdade, eu pago um imposto. E quando eu compro, eu tenho um crédito. Então, a gente tem um sistema de conta corrente, como se fosse uma conta corrente mesmo de banco. Então, quando eu compro, eu recebo um crédito, quando eu vendo, eu tenho um débito. Então, a gente tem alguns impostos, CMS, IPI, PIS e COFINS, que eu preciso fazer essa conta, vai depender do regime de tributação da empresa, tem toda uma complexidade que quem atua dentro da área fiscal e tributária sabe, mais ou menos, deveria saber como é que funciona a coisa. Então, toda essa complexidade, ela pode ser simplificada através da utilização da automação fiscal. Por quê? Se eu preciso, por exemplo, me deparar com uma situação de uma compra, estou comprando a mercadoria. Para que você está comprando essa mercadoria? Estou comprando para revender. Isso precisa ser informado para o fisco também. Então, informo isso lá dentro do meu sistema, em algum lugar. Eu estou comprando para consumir. O tratamento já é diferente. Então, tem centenas, dezenas, milhares de tratamentos tributários que você pode dar, de benefícios fiscais que você pode ter em determinadas operações, que se você for fazer isso de forma manual, você pode ficar louco tentando gravar todas essas regras, todas essas funcionalidades para que isso aconteça. Quando você conhece os mecanismos de criar uma automação fiscal, que é basicamente como se fosse um auxiliar, é uma pessoinha ali, um robozinho que vai te ajudar a executar as tarefas do dia a dia, sem que você tenha que se lembrar de cada uma delas e executar isso de forma lenta. Então, o computador ele vai te permitir armazenar um grande volume de regras tributárias, digamos assim, e vai te permitir executar essas regras tributárias no momento correto, sem depender de você. Sem depender que você esteja lá. Você pode estar doente no dia, por exemplo. Você pode estar preocupado com alguma coisa que aconteceu em sua casa, na sua família. Você pode estar resolvendo um problema mais urgente dentro da empresa. E através dessas automações que você vai construindo, você consegue reagir a esses problemas, identificar o problema que está acontecendo e resolver. Que é uma grande vantagem também de uma automação fiscal. Por quê? Normalmente, os sistemas, você tem as funcionalidades. Você tem um botão que faz X, um botão que faz Y, um botão que faz Z. Você pode criar a sua automação fiscal de uma maneira que ela identifique problemas e que ela corrija esses problemas caso eles existam. Então, assim, você pode simplesmente criar um processo onde, ao invés de eu simplesmente clicar num botão para fazer determinar várias coisas, clica no botão para fazer A, depois clica no botão para fazer B, clica no botão para fazer C. Eu posso criar um mecanismo onde ele verifica se existem essas situações ou esses problemas, e se eles existirem, ele automaticamente já vai resolvendo isso para você. Então, claro que é um processo para você construir uma ferramenta dessa, mas é algo que é extremamente viável e que cada vez mais vai ser mais necessário e desejado dentro do mercado de trabalho, como a gente está vendo acontecer. Certinho, doutor. Professor Marcos Amorim. Como essa automação fiscal ela pode ajudar a otimizar o tempo e aumentar a eficiência no gerenciamento de obrigações fiscais? Não entendi, pergunta de novo. Como a automação fiscal ela pode ajudar a otimizar o tempo e aumentar a eficiência no gerenciamento de obrigações fiscais. Perfeito, excelente. Bom, como é que a gente pode utilizar essas ferramentas para fazer essa gestão?
Quando a gente está atuando dentro da área fiscal tributária, como eu falei, a gente tem uma série de regras. E dependendo do tipo de operação que eu estou fazendo em um determinado momento, eu vou precisar lançar mão de uma determinada regra. Como eu falei, eu posso ter milhares. Então, eu posso ter uma operação em que eu compro uma mercadoria para revender, ou que eu compro essa mercadoria para consumir, ou que eu compro essa mercadoria para um ativo imobilizado. Então, são situações que são diferentes. Então, quando eu tenho uma automação, eu consigo, por exemplo, identificar qual tipo de operação que está acontecendo naquele momento, com base em alguns mecanismos chaves, em algumas informações, como, por exemplo, CFOP, CST e alíquota. São informações que a gente utiliza dentro da área fiscal para identificar qual operação que está acontecendo e qual a tributação que eu estou dando àquela operação. Então, exemplo, eu tenho uma operação de uso-consumo. Essa operação de uso-consumo, eu não posso me creditar do ICMS. Então, tem lá um imposto chamado ICMS. Toda vez que eu compro, eu ganho crédito. Toda vez que eu vendo, eu tenho um débito. Só que no caso das operações de uso-consumo, esse crédito não acontece. Como é que eu sei que está acontecendo uma operação de uso-consumo ali? Bom, uma operação de uso-consumo tem um código específico. Tá? No nosso caso aqui, a gente tem um código de 155, tem vários. Vamos pegar um exemplo de uma compra de dentro do estado. E tem um código 1556, que demonstra para mim que aquilo ali é para consumir. Sendo para consumir, eu já posso ativar uma série de comportamentos da minha automação fiscal que já vai me ajudar a escriturar aquela operação. Então, se eu sei que é para uso e consumo, sei que não posso pegar crédito, eu já tenho lá os campos de ICMS, por exemplo. Então, eu tenho um campo de base, campo de alíquota, campo de valor de ICMS, que normalmente eu preencho com esses créditos que eu recebo toda vez que eu compro. Então, sendo uma operação de uso e consumo, eu já posso startar para minha automação fiscal lá e zerar esses campos, zerar essas informações. O CST ele vai me dizer como é que é essa tributação. Então, normalmente na nota, ela vem indicando, né? Ó, essa nota fiscal aqui está com tributação de ICMS, que é o CST lá, normalmente 00, que é tributado integralmente. Então, 100% daquela operação está sendo tributada. Numa operação de uso e consumo, eu não posso pegar esse crédito. Então, tem um código específico para isso, que é o 90, que vai indicar para mim que aquilo ali não tem direito a crédito, aquilo ali está zerado. Então, beleza. Tendo essas informações na mão, e a mesma coisa vai servir, por exemplo, para operações de ativo imobilizado, a gente vai conseguir criar mecanismos que vão automatizar o lançamento da nota. Então, se eu não preciso me preocupar com esses lançamentos, porque eu tenho esse conjunto de regras já estabelecido, eu tenho uma maneira de identificar quando isso está acontecendo, eu já posso me preocupar com outras coisas. Então, isso vai ajudar, por exemplo, que às vezes acontece de você se passar. Né? Então, você está lá, principalmente quem trabalha em escritório de contabilidade, tem 300 empresas para poder tomar conta, e passou o olho ali e não viu, tá pegando crédito na operação de uso e consumo, não conseguiu enxergar aquilo. E aquilo acaba passando, e isso pode gerar um problema para a empresa. Né? Então, se você pega um crédito que não é seu, você está infringindo a legislação, e, portanto, você vai precisar devolver ao fisco aquele valor que você pegou indevidamente, muitas vezes com juros e multa. Então, com essas ferramentas, a gente consegue acelerar esse processo de escrituração, o processo de correção desses lançamentos e também entrar em conformidade, né? A gente chama de conformidade fiscal, que é garantir que na legislação diz que é assim e a gente vai executar assim, porque a gente tem uma ferramenta que vai ajudar a gente a fazer isso. Além de garantir que o processo ocorra da forma correta, garantia de otimização de tempo. Perfeito. Porque se você está fazendo só o fato de você fazer bem feito, já vai evitar algo que acontece bastante na área fiscal, que é trabalho. Né? Então, minha avó sempre me dizia que quem faz errado faz duas vezes. Né? Então, se a gente conseguir evitar fazer errado, só de ter que evitar fazer de novo, de não precisar fazer de novo, a gente vai estar economizando tempo. Com certeza. Vamos lá, então. Quais são as habilidades, né, e conhecimentos que um profissional precisa ter para se destacar no uso da automação fiscal? O que esse profissional tem que ter hoje? Perfeito. Bom, o que é que eu entendo? Hoje a gente tem um método que a gente ensina para os nossos alunos que tem o objetivo de acelerar ao máximo
esse tempo de aprendizado. Então, pega uma pessoa hoje que tem zero conhecimento em automação fiscal, normalmente em 3 meses essa pessoa já é capaz de construir as suas próprias automações. Como é que isso se dá? Como é que isso acontece? Normalmente, a gente usa 5 pilares aqui. O primeiro pilar é um método que a gente chama de método DMI. Na verdade, a gente pode até pegar esse método, né, que são 3 pilares, na verdade, e encaixar os outros demais dentro dele. Então, a primeira coisa, o primeiro problema que eu percebo é falta de clareza. As pessoas normalmente têm muita dificuldade de definir um problema claro que elas querem resolver. Normalmente elas querem resolver tudo, porque elas acham que se eu escolher uma coisa, eu vou deixar de fazer a outra. E não é verdade. Você pode resolver todos os problemas que você tem no seu trabalho, que você tem no seu dia a dia. Mas é muito mais eficiente quando você resolve um de cada vez. Até porque você não consegue. Quando você trabalha, né, dentro de uma empresa, eu sou uma pessoa multitarefa, faço várias coisas ao mesmo tempo. Na verdade, isso é ilusão. Você não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você consegue fazer um pouquinho de cada coisa em intervalos de tempos, né, um ao lado do outro ali. E normalmente essa estratégia não é muito legal, porque no final do dia você acaba com aquela sensação de que trabalhou um monte e não fez nada. Então a gente faz uma abordagem diferente aqui. A gente pega um problema específico, a gente chama isso de definir o problema. Depois, a gente cria um plano de ação. A gente chama de mapear os passos. Então, como é que eu faço para transformar esse problema numa solução automatizada? Ou, simplesmente, o que é que eu preciso fazer para resolver esse problema específico? E aí eu monto um plano, eu escrevo isso no papel. Passo 1, X, 2, 3, 4, 5, e vai. Uma vez que eu tenho esse plano na mão, aí eu vou para a parte da implementação. Necessariamente, professor, preciso escrever num papel, por que isso? Pronto. Não precisa escrever num papel. Você pode escrever num bloco de notas, num Word da Pode vida. ser digitado também. Pode ser digitado também, não tem problema nenhum, tá? Mas é importante que isso seja escrito, que isso venha para o mundo real. Por quê? Tem pessoas que assimilam melhor escrevendo, outras só conseguem hoje em dia digitando. Exato, perfeito. Eu mesmo sou das pessoas que gostam de digitar. Eu sou muito de escrever no papel. Mas, independentemente, né, de se você vai escrever no papel, se você vai digitar, é importante que você coloque isso de uma forma visível. Que você consiga ler depois. Por quê? Porque a gente está materializando algo que normalmente só existe dentro da nossa cabeça. Por que eu falo isso? Normalmente, os problemas que a gente lida no nosso dia a dia, a gente já resolve eles. Então, se eu tenho lá uma situação que eu tenho um erro de escrituração, como eu falei lá da operação de uso-consumo. Então, pega essa operação de uso-consumo e vejo que está errado. Estou pegando crédito e não deveria estar pegando. Eu vou ter que ir lá na base, ali, que eu tenho valor de CMS e vou zerar. Eu vou lá e zero. Só qual o problema? Eu faço isso de forma manual. Então, eu utilizo o meu tempo, os meus recursos pessoais para resolver esse problema. Se eu pego esse mesmo problema e eu escrevo no papel os passos que eu dou para resolvê-lo, eu consigo transformar isso numa automação. Então, ao invés de eu fazer esse trabalho agora, eu posso clicar no botão e deixar que a automação resolva isso para mim. Então, isso que é importante. Normalmente, a gente já sabe como resolver. Então, a gente já tem um programinha. Eu costumo dizer, brincar que o nosso cérebro, ele é um supercomputador que dentro dele já tem os programinhas que a gente utiliza. As automações que a gente gostaria de construir já rodam dentro do nosso cérebro. Então, quando eu tenho lá um problema desse de zerar créditos de operação de uso e consumo, eu já tenho um programinha na minha cabeça que faz isso. Então, eu rodo o programinha, zerar créditos de operações de uso e consumo. Ela vai lá e faz isso para mim. Então, quando eu coloco isso no papel, o que é que eu estou fazendo? Eu estou trazendo, eu estou forçando o meu cérebro a me entregar o script desse programa, e eu vou pegar o script desse programa e vou passar para o computador. E aí o computador vai executar isso para mim ao invés de eu. Então, essa é a primeira etapa da coisa. Definir um problema, mapear os passos. Uma vez que os passos estão mapeados, eu vou implementar a solução. Agora é a hora de eu
de tal código. Ah, mas eu sei nada de código, eu não escrevi uma linha de código na vida. A maioria dos alunos que a gente tem aqui chegaram exatamente nessa situação, sabe? Nunca tinham escrito uma linha de código na vida e hoje eles já conseguem resolver os problemas do dia a dia. Então, como é que isso se dá? Por quê? O mais importante não é eu saber o código, eu saber como é que escreve cada linha de código. É eu entender o problema e o que eu preciso fazer para resolver esse problema. Porque quando eu sei o que eu preciso fazer para resolver, eu entendo a lógica da coisa, eu sei o que eu preciso estudar. Então eu vou lá, estudo aquilo que eu preciso, executo, e aqui a gente tem um treinamento, né, que a gente explica esse passo a passo, como executar esse passo a passo. Só que se eu não sei o que é que eu preciso executar, qual o plano, eu não vou saber depois juntar as peças para poder criar uma automação. E aí quando eu entendo isso e eu montei o plano, agora chega a parte de implementar, e aí sim eu vou me preocupar com a construção. E nessa parte, a gente reduz normalmente os problemas a 4 habilidades. Com essas 4 habilidades, normalmente eu consigo resolver 95% dos problemas que a gente tem dentro da área fiscal tributária e 100% todos os problemas que a gente tem normalmente com arquivos SPED, que é digamos, é o grande alvo do nosso trabalho hoje em dia. Tudo que a gente faz normalmente gira em torno de um arquivo XML ou de um arquivo SPED. Então, se eu com 4 habilidades consigo zerar, resolver todos os problemas de um arquivo SPED, poxa, um conhecimento é uma relação custo-benefício que é muito interessante para mim em termos profissionais. Então, sabendo essas 4 habilidades, a gente consegue, né, linkando lá com o tema do nosso podcast de hoje, se destacar profissionalmente. Por quê? Porque todo profissional ele é contratado e ele é pago para resolver problemas. Então, se eu sei como resolver esses problemas de uma forma eficiente, eu consigo me destacar de uma forma muito fácil. E aí, a grande pergunta é, quais são essas 4 habilidades? Então, a primeira habilidade, essas 4 habilidades elas vão servir tanto para XMLs, quanto para SPED, quanto para planilha, banco de dados, tudo que é informação, tudo que é dado, a gente vai conseguir utilizar essas 4 habilidades. Então, primeira habilidade, inserir informações. Vamos considerar só o SPED para esse exemplo aqui. Então, preciso saber inserir registros dentro do SPED. E muita gente pergunta, por que eu vou querer inserir registros dentro do SPED se o meu sistema já gera o SPED? Né? E o ideal é sempre esse, que o sistema faça para a gente, gere as informações de forma correta. Só que nem sempre isso acontece. Costumo dizer que a gente tem um mundo real e a gente tem um mundo ideal. Os sistemas eles são projetados pensando no mundo ideal. Então, se tudo der certo, condições normais de temperatura e pressão, ele vai funcionar. Só que, na verdade, né, no mundo real, as coisas não são bem assim, não são exatamente como foram planejadas. E aí, falta um registro, né, tem uma informação que era para ter sido colocada lá em determinado campo, não foi colocada, tem um cálculo para ter sido feito, não foi feito. Então, acontece muito disso. Eu não conheço nenhum sistema que gera um SPED 100% com todas as informações. Não conheci nenhum até hoje. Então, muito mais corriqueiramente do que a gente pode imaginar, você vai se deparar com uma situação dessa em que você vai precisar inserir um registro dentro de um arquivo SPED. Com essa habilidade, você resolve isso. A habilidade de alterar as informações. Inserir o registro, às vezes eu preciso alterar. Então, a gente teve recentemente, né, uma tese tributária que é a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Basicamente assim, eu não posso pagar um imposto sobre outro. Então, tipo, eu paguei ICMS, e em cima do que eu paguei de ICMS, estão me cobrando PIS e COFINS. Pô, peraí. Estão me cobrando um imposto em cima de outro imposto, não pode ser constitucional. Então, para resolver esse problema, eles criaram esse mecanismo da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Então, a base do imposto é uma e você vai lá e aplica uma alíquota em cima. Só que nessa base tinha o valor do ICMS, que não pode. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o valor do ICMS daquela base para poder calcular o PIS e COFINS. E aí, isso gerou um impacto gigantesco, né, de bilhões, inclusive, na economia. E está todo mundo correndo atrás de fazer essa exclusão, porque isso é muito interessante, né, financeiramente para as empresas. E como é que eu faço isso? Basicamente, eu vou lá no campo da base de cálculo do PIS e da COFINS, tiro o valor do ICMS, tenho R$12 de ICMS,
numa base de R$ 15. Então, eu vou lá onde tem 15, tiro 2, fica 13, e pronto, está atualizada a minha base do PIS e da COFINS e refaço lá os meus cálculos para poder pagar o imposto correto, não o imposto indevido. Então, essa habilidade eu posso utilizar para executar esse processo de exclusão e isso aí já abre para a gente uma oportunidade, inclusive, não só da questão do destaque profissional, como de uma renda também. Segura a questão da oportunidade. Segura um pouquinho aí, professor. Certo? Inclusive, eu quero perguntar sobre como a automação fiscal pode ajudar a garantir a conformidade fiscal e evitar os erros fiscais. Na verdade, dentro já de todo o leque que você falou, já chegou a falar de conformidade um pouco, mas amplia um pouquinho essa questão da conformidade, como ajudar a garantir a conformidade, né? Essa questão da... Não, mas antes da gente chegar nessa parte, deixa eu só fechar as 4 habilidades, tá? Que é inserir, alterar, extrair. Então, às vezes eu preciso extrair uma informação no SPED, gerar um relatório, por exemplo. Com esse relatório, aí eu vou conseguir enxergar essa questão da conformidade que você falou aí. Então, eu preciso ver os dados, muitas vezes, para saber se eles estão de acordo com o que a legislação pede, por exemplo. Então, é uma das formas de eu utilizar essa habilidade para garantir a conformidade fiscal. E a última habilidade, que é a habilidade de deletar registros do SPED. Então, às vezes, eu vou precisar deletar algumas informações porque elas estão fora de lugar. Então, não é algo muito comum que você vai usar o tempo todo, mas sem essa habilidade você não consegue os 100% que eu prometi aqui, de resolver todos os problemas do SPED. Então, com essas 4 habilidades, você começa a perceber o seguinte: tudo dentro de uma automação fiscal, ela vai girar em torno dessas 4 habilidades. Então, é isso aqui que vai me permitir gerar a conformidade fiscal, né, que é garantir que o que eu estou apresentando de informação na minha declaração está aderente, está 100% de acordo com aquilo que está na legislação tributária. É isso que vai me permitir gerar para a empresa onde eu atuo, né? A gente fala de 3 pilares, eu vou sempre buscar, através da automação fiscal, gerar esse tipo de resultado para o meu cliente, para o meu empregador. Que é aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Então, se eu utilizar essas 4 habilidades com essas 3 finalidades aqui, eu consigo muito rapidamente me destacar profissionalmente. Se eu sou um consultor, eu consigo fechar ou fazer um processo de negociação de consultoria tributária muito mais eficiente, porque eu estou falando a linguagem do empresário. O que esse cara quer? Ele quer ganhar mais dinheiro. Pô, eu consigo utilizar ferramentas de automação fiscal para mostrar para ele como que ele pode, mudando a maneira de operar, aproveitando o benefício fiscal, pegando um benefício que tem na legislação tributária, melhorar a margem de lucro do negócio dele, melhorar o custo de aquisição da mercadoria dele, reduzir o imposto que ele paga na venda daquela mercadoria, deixar de pagar o imposto que ele está pagando de forma indevida. Então, tudo isso eu estou trabalhando das 2 pontas. Eu estou tanto trabalhando na conformidade fiscal, garantindo que ele está dentro da lei, que não vai ter problema, como estou ajudando esse cara também a aumentar a receita. Então, um profissional que tem essa habilidade e que tem essa visão, ele consegue facilmente se destacar dentro do mercado, dentro da empresa onde ele atua, porque normalmente você não tem profissionais com esse perfil. Você tem normalmente pessoas que fazem aquilo que eles mandam fazer. Ah, me mandou fazer isso, eu vou fazer isso aqui, no final do mês eu vou receber meu salário e acabou, tá tudo certo. Só que quem quer ir mais além, quem quer ir mais longe, quem quer se destacar profissionalmente, tem muitas oportunidades que muitas vezes acabam não enxergando por conta dessa dependência tecnológica que a gente está. Né? Tem que ter a empresa não me dá a ferramenta. Normalmente as pessoas falam, você não me dá a ferramenta para fazer meu trabalho. Só que a gente tem todas as ferramentas que a gente precisa. Né? Então, com um computador, com um Excel instalado, você já consegue fazer tudo isso que eu estou falando aqui. Você consegue enxergar isso. Agora, claro, você vai precisar ter conhecimento da legislação fiscal e tributária e ter o conhecimento de automação. Como que eu transformo esse conhecimento de legislação em ferramentas que vão me ajudar a resolver os problemas que vão ajudar a empresa, a aumentar a receita, a reduzir custo e reduzir risco.
Certinho. Vamos lá, então. Como os profissionais eles podem aproveitar a automação fiscal, né, para obter uma vantagem competitiva em suas carreiras? Perfeito. Bom, basicamente foi o que eu acabei de falar, né? Então, eu sempre costumo dizer que nós não somos profissionais de programação que têm um pouco de conhecimento da área fiscal. Nós somos profissionais da área fiscal que têm pouco conhecimento de programação. Isso faz muita diferença. Por quê? Como eu falei, qual é o grande diferencial de um profissional da área fiscal que conhece a automação fiscal? Não é simplesmente saber programar. É saber fazer esse link. É saber enxergar aqui, ó, tem um benefício fiscal ali. Exemplo, a gente tem aqui na Bahia uma operação que é toda vez que eu compro em uma indústria, um atacado, compro de uma outra indústria que faz parte de um regime de tributação chamado Simples Nacional, eu, comprando essa mercadoria que ele produziu, tenho direito a um chamado crédito presumido. Que é isso? É um crédito que não existiria, normalmente eu não teria, mas pela condição desse fornecedor meu, que é uma indústria, que é optante do Simples Nacional, que está vendendo a mercadoria que ele produziu para mim, eu tenho direito a 10% de crédito sobre aquela operação. Então, comprou a mercadoria de R$100, eu tenho R$10 de crédito. Estou reduzindo 10%. Ao que eu teria um custo de R$100, eu passo a ter um custo de 90. Pô, agora imagine isso em cima de milhares, centenas de milhares de reais. É uma economia significativa. Então, assim, quando eu entendo, lendo a legislação, percebo que existe essa oportunidade, e aí eu vejo que a empresa onde eu atuo, ou a empresa que eu presto consultoria, não está aproveitando essa oportunidade, eu posso criar um mecanismo, uma automação fiscal, que vai identificar essa oportunidade através da movimentação fiscal do meu cliente, do XML dele, da escrituração do SPED. Opa, tem esse benefício e esse benefício não foi aproveitado. Então, consigo criar um mecanismo, criar uma ferramenta que vai enxergar, vai calcular e vai aproveitar esse benefício dentro da apuração do ICMS desse cliente e, com isso, vai gerar para ele um volume de crédito que vai ser muito interessante. Tem um cliente, por exemplo, que todo mês gera em torno de R$20 mil só dessa operação. Então, imagine se ele não soubesse que isso existe. Ele teria R$20 mil a menos de crédito de ICMS dentro da operação dele. E isso, muitas vezes, é muito mais caro, muito mais caro não, é um benefício muito maior, um valor muito maior do que ele paga, por exemplo, na consultoria. Então, paga N vezes a consultoria uma operação como essa. Isso é uma das operações. É uma das coisas que dá para fazer. Assim como essa, tem diversas outras operações. Então, à medida que você vai enxergando essas oportunidades, desenvolvendo essas ferramentas, você vai criando um ecossistema que vai te permitir, por exemplo, chegar num cliente que você nunca viu na vida, botar aquele mecanismo para rodar e ele já identifica para você, ó, tem essa oportunidade que o cara não estava aproveitando e você está aproveitando a partir de agora. Então, você consegue entrar, por exemplo, numa consultoria, mostrando para esse cliente que existe uma oportunidade, que existe um benefício, que ele poderia estar aproveitando, que ele não está aproveitando e que você pode levar para ele esse benefício de uma forma muito fácil através das automações que você possui. Agora, professor, eu quero perguntar para você, só para ficar mais claro, realmente, esses profissionais da área fiscal e tributária, quem são esses profissionais da área fiscal e tributária? Existe um leque, né, de profissionais muito grande, né? Dá para destrinchar um pouquinho quem são esses profissionais? São profissionais que trabalham em escritório? Que tipo de profissionais? Sim. Bom, quem são seus alunos? Sim. Não tem, tipo assim, uma categoria, né, de profissional da área, como, por exemplo, um advogado. Advogado é advogado, todo mundo sabe o que é. Acabou, engenheiro é engenheiro, né? Aí você tem lá as especificidades. Mas no caso da área fiscal tributária, você não tem digamos, uma formação acadêmica para esse tipo de profissional.
Então, você pode ter pessoas que atuam de um escritório de contabilidade, pessoas que atuam na indústria, pessoas que atuam numa empresa comercial, numa prestadora de serviço, uma empresa que faz recuperação tributária. Você pode ter consultores, né, pessoas que vendem lá as suas horas de serviço, né, para ajudar a empresa a organizar as suas operações. Você pode ter uma situação que foi o que eu fiz durante muito tempo da minha vida, consultor de SPED, que é uma pessoa que ajuda as empresas a gerarem um SPED fiscal em conformidade com a legislação tributária. Então, assim, tem um leque muito grande, mas uma coisa que vai ajudar a gente a se nortear, sabe, pensar que eu estou dentro desse bolo aí, eu atuo com o XML, eu sei o que é SPED, eu sei o que é XML, você sabe o que são essas duas coisas, pelo menos uma delas, grande chance de você ser um profissional da área fiscal e tributária. Então, eu acho que o maior identificador de um profissional da área fiscal e tributária é isso. São pessoas que lidam com documentos fiscais e com declarações fiscais. Então, fica ligadinho aí, viu? Vamos lá. É isso, acho que a gente pode encerrar por hoje, né? Vamos lá. Encerramos aqui, então. Fechado. Então, gratidão a todos que estiverem acompanhando Boa aqui. E a noite. gente se vê no próximo. Tchau, tchau.